teremos então um discurso público baseado na Bíblia. E se você estiver anotando, o tema é o seguinte: escolha sabiamente com quem irá associar-se. Repetindo, escolha sabiamente com quem irá associar-se. Nosso orador é o irmão Josedac Brandão, da nossa congregação aqui mesmo. Ouçamos o discurso. Escolher é uma palavra de grande significado. Quem tem uma escolha tem certo controle ou opções sobre a sua própria vida, sobre o rumo que deseja dar à vida. Para ilustrar, imagine que um homem, caminhando por uma estrada, ele chega de repente a uma bifurcação. Então imagine essa cena. Ele está caminhando e chega numa bifurcação. Ele tem que escolher entre dois caminhos. Qual caminho ele escolheria? Se este homem tiver em mente um destino, com certeza ele vai escolher um dos caminhos que o levará mais próximo de alcançar o seu objetivo. O outro caminho ficará cada vez mais distante. De fato, na Bíblia, existem diversos exemplos de homens e mulheres leais a Jeová que tiveram que tomar decisões importantes na vida. Por exemplo, o servo Josué. Josué precisou tomar uma decisão. Ele tinha que escolher entre servir a Jeová ou os deuses das nações. Por gentileza, encontre o livro de Josué no capítulo 24. Josué, capítulo 24. A nação de Israel estava chegando à terra prometida e Jeová, por diversas vezes, venceu os inimigos e eles não precisaram nem mesmo lutar em certas ocasiões. Mas nesse momento, Josué precisou tomar uma decisão, bem como todo aquele povo. Eles precisavam fazer uma escolha. Observe as três opções que eles tinham aqui no versículo número 15. Josué 24, versículo 15. Diz: agora, se vocês não acham bom servir a Jeová, escolham hoje a quem servirão. Opção número 1. Aos deuses a quem serviram os seus antepassados, que estavam do outro lado do rio Eufrates. Opção número 2. Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. E a opção número 3, que foi a que Josué escolheu: mas quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Então, tinha escolha, tinha opções. O alvo de Josué, o que ele tinha na mente, o ajudou a tomar a decisão correta, a escolher como companheiros as pessoas corretas. E na vida, você que nos visita e todos os irmãos, nós sabemos que, como que encontramos diariamente uma bifurcação, precisamos fazer escolhas. Se você tiver em mente um objetivo, tiver em mente qual é o seu propósito nessa vida atual, com facilidade você tomará a sua decisão. E é óbvio que o nosso objetivo é glorificar a Jeová, fazer de tudo para evitar magoá-lo. Diante de uma situação necessária, tomar uma decisão, tendo em mente o seu objetivo, não magoar a Jeová, glorificar a Ele, você com certeza tomará a decisão correta. E sobre decisão, não tem como não deixarmos de mencionar a escolha de companheiros, a escolha de amigos. Não importa a quantidade de amigos que você tenha, ter amigos é um presente. Ter amigos é algo agradável, afinal, com eles podemos compartilhar as nossas alegrias, tristezas, desapontamentos. Também podemos receber bons conselhos e juntos adorarmos a Jeová, como no dia de hoje. Alguns dizem que os amigos são a família que nos foi permitido escolher. Então, os amigos
são a família que nos foi permitido escolher, pelo qual devemos ser sempre gratos. Mas também não somos tolos de achar que todo tipo de amizade é saudável. Por isso, as amizades podem nos influenciar para o lado positivo ou negativo. Isso também é bíblico. Por favor, encontre o livro de Provérbios no capítulo 13. Provérbios, o capítulo número 13. Você encontrou no aplicativo eletrônico, na sua edição impressa? Provérbios 13, o versículo número 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. A palavra hebraica para tolo, usada aqui na Bíblia, em geral, não se refere a alguém que não tenha sabedoria, alguém que carece de bom senso. Não, não é isso. A palavra tolo, quando usada nas Escrituras, tem o sentido de alguém que, de propósito, rejeita a orientação de Jeová ou, de propósito, faz o que é errado, tendo plena consciência do seu erro. Por isso que aquele que se junta com esses tolos vai acabar mal, conforme Provérbios, no versículo 20. Em contrapartida, a pessoa sábia se torna cada vez mais sábio. E Davi reconhecia a importância de ter boas associações, a importância de ter bons companheiros. Davi, ele desejava, como servo de Jeová, ter ao seu lado pessoas que realmente adoravam a Jeová. Ele escolhia sabiamente com quem iria se associar. Dando-se conta de que seria impossível agradar a Jeová se ele convivesse com homens maus, ele precisava, então, considerar quem estava ao seu lado, quem seria as suas companhias. Por isso o tema do discurso de hoje, né? Escolha sabiamente com quem irá associar-se. Para entendermos bem como que o Davi, o sábio rei Davi, fazia na escolha de amigos e o que o ajudou a escolher sabiamente com quem iria se associar, vamos considerar 3 versículos bíblicos do Salmo 26. Então, por gentileza, encontre o Salmo número 26. Salmo 26, vamos juntos ler o versículo número 2. Salmo 26, o versículo 2. Aqui diz: Examina-me, ó Jeová, e põe-me à prova. Refina meus pensamentos mais íntimos e meu coração. Como ilustração, igual passar um antivírus num pendrive ou no HD externo protege o seu computador de alguma influência negativa ou de um vírus no seu equipamento eletrônico, ao orar pedindo a Jeová que o examinasse, o que Davi queria de fato era que os seus pensamentos e os seus sentimentos mais íntimos fossem sondados, analisados por Jeová, de forma que Jeová facilmente, assim como um bom antivírus, iria detectar logo no início a existência de algum pensamento ou inclinação ruim que poderia prejudicá-lo como um servo leal de Deus. Da mesma forma, hoje, nós podemos, na escolha de amigos, pedir para Jeová nos examinar o nosso coração, permitindo que a verdade da palavra dele, a Bíblia, possa nos ajudar a escolher sabiamente os nossos amigos. De certa forma, à medida que oramos a Jeová, lemos a Bíblia, aceitamos a orientação que vem da sua organização terrestre, nós permitimos que as verdades como que fiquem gravadas no nosso íntimo, fazendo assim uma análise dos nossos pensamentos, sondando as nossas intenções, para que possamos louvá-lo de maneira mais correta possível. Agora, observe o versículo número 4 e o versículo 5.
não tenho convivência com homens mentirosos e evito os que escondem o que são. Odeio a companhia dos malfeitores e me recuso a andar com pessoas más. Davi entendia plenamente que manter associação com pessoas que, embora sejam boas, mas não adoram a Jeová, seria uma má companhia. Agora, observe o versículo 4, o início dele. Ele disse, não tenham convivência. Ou seja, ele não tinha associação desnecessária com algumas pessoas. Ele mencionou no versículo 4, com homens mentirosos. Então, nós temos na assistência algumas crianças. E eu tenho certeza que você, como criança, você não mente. Por que você não mente? Porque você sabe que quem mente são pessoas que não agradam a Jeová, não é verdade? E seus pais ficam felizes com vocês, porque pode sempre confiar em você, porque você não mente. Então, parabéns, crianças. Continue assim, não mentindo. Continue assim, obedecendo seus pais e sendo um exemplo também para nós, adultos. Porque para nós é desnecessário mencionar a questão da mentira, porque sabemos já o que fazer. No entanto, o versículo 4 menciona também, e evito os que escondem o que são. Evito os que escondem o que são. É interessante, irmãos, que Davi ele entendia o perigo de ser influenciados por pessoas que se escondem atrás de outras ou de outros objetos, para entendermos melhor a situação. Lembra-se como que Satanás conseguiu enganar Eva? Satanás, ele não se identificou diretamente para Eva. Ele se escondeu. Ele usou uma serpente. E ele foi bem-sucedido. Qual é a lição que aprendemos com isso? Se uma pessoa perfeita, como Eva, conseguiu ser enganada por Satanás, que até hoje existe e é o maior mentiroso, você acha que nós estamos imunes ou isentos deste perigo? Cuidado. Satanás, o diabo, ele é o maior mentiroso que existe. É um rebelde. Ele não respeita nem um pouco os padrões de Jeová, seja de moral ou qualquer outro. No entanto, Satanás ele não pode nos obrigar a agir e pensar como ele. Então, ele tenta nos contaminar de outros jeitos, de outros modos. Deseja saber um modo que o diabo tenta nos desencaminhar, nos contaminar? A Bíblia responde aqui em 1 Coríntios, o capítulo é o 15, por favor. Primeira carta aos Coríntios, por inspiração, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte no versículo número 33. 1 Coríntios 15, 33. Aqui diz, olha, não se deixe enganar. Ou seja, não se façam de inocentes. Não se deixe enganar. Más companhias estragam bons hábitos. Más companhias estragam bons hábitos. Então, Satanás, como ele não consegue nos obrigar a pensar e agir do modo dele, ele usa as pessoas que ele já contaminou ao nosso redor para tentar nos levar a cometer um pecado perante Jeová. Mas como que eu sei que uma pessoa está contaminada por Satanás, o diabo? Em geral, essas pessoas falam palavrões, usam roupas que não são nem um pouco modestas, escutam músicas imorais, usam drogas, embriagam-se, namoram em segredo e muito mais. Quem tem uma vida dupla vive uma mentira, tentando enganar a congregação, aos pais e ao próprio Jeová. Então, não se enganem, más associações estragam de fato bons hábitos. Um outro jeito que Satanás tenta nos contaminar é por meio de histórias bem contadas.
E essas histórias bem contadas são apresentadas em TV, em filmes, internet e seriados. Não podemos subestimar o poder das histórias. É um método de ensino muito eficaz. O próprio Jesus Cristo usou histórias para ensinar. Por exemplo, o que vem à mente quando ouve a palavra bom samaritano? Ou então, quando você escuta a frase o filho pródigo? Cristo usou muito bem as histórias. E Satanás, conhecendo o poder desse método de ensino, faz o mesmo. Então, ele contamina as pessoas, e as pessoas usam a TV, a internet, música, o entretenimento, para tentar contaminar o servo de Jeová. Por isso, quando você for escolher um programa, pense: será que esse filme ou programa está me ensinando as obras da carne, que essas obras da carne são algo normal? O que é obra da carne? Talvez você que nos visita não sabe o que é as obras da carne, mas a Bíblia responde. Por gentileza, encontre aí o livro de Gálatas, no capítulo número 5, e os versículos 19 até o 21. Gálatas, o capítulo número 5, os versículos 19 até o 21. Aí, no início do versículo 19, diz assim, olha, as obras da carne são claramente vistas. Ou seja, você não vai ter nenhuma dúvida de que o que eu vou ler na sequência são as obras da carne. Então, quando você identificar isso num filme ou numa pessoa, você não vai ter dúvida nenhuma que essa pessoa está praticando as obras da carne. Então, diz aqui, ó, elas são imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Então, você que nos visita ou é estudante, se desejar saber, no final da reunião, converse com a Testemunha de Jeová, que terá maior prazer em explicar a base bíblica, o que é a imoralidade sexual. Aí continua: impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E, de fato, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo já havia alertado eles. Assim, irmãos, se você perceber que o filme que você escolheu está incentivando algumas dessas características lidas aqui, seria um bom entretenimento? Ou se você notar que a pessoa com quem você tem associação íntima, a pessoa que você tem contato diariamente, manifesta uma ou mais dessas características, será que seria sabiamente escolher como alguém para se associar? E se você se identificou com alguma dessas características, calma, não está perdido. Jeová deseja ajudá-lo, Jeová quer ajudá-lo, e com o apoio da congregação, você também conseguirá vencer qualquer uma dessas características negativas, conhecidas como obras da carne. Por isso, escolha sabiamente com quem irá associar-se. Você conseguirá ver isso mesmo à distância. Entenda que um programa de TV ou mesmo entretenimento pode afetá-lo diretamente e, infelizmente, alguns deixaram-se levar e acabaram sendo contaminados e a sua saúde espiritual foi gravemente afetada. Faça o que você faria com alguém que tem uma doença contagiosa. Nem chegue perto de tais pessoas. Acatar esses conselhos francos e as orientações da Bíblia, de fato, é para o nosso bem. Em contrapartida, nós precisamos e necessitamos da companhia de vocês, que são os bons companheiros espirituais. O próprio Jeová, que é completo em si, ele fez
muitas criaturas espirituais, filhos espirituais para sua companhia. Jeová também percebeu que Adão precisava de uma companheira. Então, nós precisamos, sim, desses encontros, de estarmos juntos nas reuniões e mesmo em ocasiões sociais. Lembrando também, irmãos, sobre entretenimento, que nem tudo que está na internet, nem tudo que tem de filmes ou na TV é errado. Precisamos ter cuidado apenas, saber sabiamente como escolher. Lembre também, irmãos, que bons companheiros na congregação é uma ajuda essencial para lidarmos com a depressão, com dúvidas, para não cairmos vítimas do próprio Satanás, o diabo. Escolha dentro da congregação pessoas que possam ser uma influência positiva na sua vida. Escolha entre os irmãos pessoas que vão te ajudar a desenvolver qualidades espirituais, que ajudarão você a tomar boas decisões. Entenda que Satanás quer nos enganar. É como um leão. Ele quer realmente nos agredir, quer nos atacar. Não deixe de frequentar as reuniões, mesmo como nós aqui em grupos pequenos. Continue frequentando as reuniões. Às vezes, os responsáveis por estratégias militares, eles usam informações falsas para diminuir a confiança do soldado inimigo. De acordo com certo general alemão, ele disse que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial porque as pessoas ficaram hipnotizadas com as informações falsas divulgadas pelos inimigos. E Satanás, o diabo, faz a mesma coisa. Ele usa as pessoas que ele já contaminou nesse mundo para divulgar informações falsas sobre nós com a intenção de nos assustar, de nos fazer desistir, desacreditar no poder que nós temos ao nosso favor, Jeová e, obviamente, Jesus Cristo, estão sempre dispostos a nos ajudar. Assim, não permita que essas mensagens falsas o hipnotize, por assim dizer, fazendo-o abandonar a organização, ou que pequenas falhas de um ou de outro, ou aparentes injustiças, o faça abandonar a organização de Jeová. Não, não faça isso. Por isso, escolha sabiamente com quem irá se associar. Não permita que o padrão deste mundo influencie o seu modo de pensar. Por exemplo, você que é solteiro ou solteira, não permita que o porte físico de um prospectivo cônjuge seja o item fundamental na escolha dele como seu marido ou a sua esposa. Entenda que a orientação de Jeová, em 1 Coríntios 7,39, de casar somente no Senhor, ainda é válida e bem clara para todos os cristãos. E com relação a casamento, uma sugestão para vocês que são pais e têm filhos pequenos, assista à série Torne-se Amigo de Jeová, lição 22, com o tema Um Homem e uma Mulher. Será muito útil para os seus filhos pequenos entenderem a forma do casamento que Jeová aprecia e aprova. Agora, sobre associação, permita-me falar um pouquinho sobre transgressores. O que é um transgressor? O transgressor é aquela pessoa que ultrapassa os limites, que não respeita as normas, ordens ou leis. Então, vamos usar essa palavra transgressor para essa pessoa, que não respeita os limites, questiona tudo, não entende, então questiona as leis e as ordens. Então, tanto nós, mais adultos, como as crianças e adolescentes, precisam de bons companheiros, precisam ter associação. No entanto, qual é o perigo de ter como companhias pessoas transgressoras que não respeitam as leis, as ordens e nem as normas de Jeová? O perigo está aqui, conforme registrado no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Por gentileza, encontre em sua Bíblia. 2 Pedro, o capítulo número 2, e juntos vamos ler também o versículo 2. Encontrou aí 2 Pedro 2, 2? Aqui diz: além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles
as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Então, esses transgressores, mencionados aqui em 2 de Pedro 2:2, eles seguem uma conduta insolente, não aceitam as normas e as regras, e se você tiver associação com essas pessoas, você também será desviado do caminho da verdade. Porque estas pessoas estão sendo contaminadas pelo próprio Satanás, o diabo. Então, tome cuidado com as festas após o trabalho, com as festas no colégio, para que você não venha ser influenciado por atitudes de alguns transgressores que, infelizmente, influenciam alguns. Como sugestão também, na TVJW, nós temos um discurso com o tema Tire tempo para as coisas mais importantes. Tire tempo para as coisas mais importantes. Nesse discurso, você verá dicas e sugestões muito práticas para você usar no seu dia a dia, procurando as coisas mais importantes na vida de fato. Uma placa de sinalização incorreta numa rodovia pode causar um dano em potencial para muitos motoristas. Imagine, por exemplo, que uma placa seja alterada e logo à frente tem uma curva bem fechada e essa placa não está mais ali. Ou alterarem a velocidade que você tem que conduzir naquela pista, naquela via. Pode causar um dano muito grave. Algumas pessoas tentam mudar as normas da organização e os padrões da organização de Jeová. Alguns querem mudar o padrão de Jeová com relação à moral, como que colocando uma outra placa no lugar, ou alterando a placa no seu estado natural. Não se deixe enganar, irmãos, não se deixe enganar. Escolha sabiamente com quem você irá se associar, é para o nosso bem. Algumas pessoas publicam matérias apóstatas, com o objetivo único de nos contaminar, porque elas já foram contaminadas por Satanás, o diabo. Não leia essas matérias, não divulgue, não compartilhe. Em resumo, nós não recebemos em casa, nem os cumprimentamos. As más companhias que manifestam as obras da carne, nós não lemos as suas publicações, não assistimos às suas apresentações, seja na TV, seja no site, na internet, ou mesmo caso você receba em seus aplicativos. E muito importante, nós também não fazemos comentários nos seus blogs. Deixe que fale. Não vamos ler e não vamos comentar. E se por um acaso alguém da nossa família precisar ser disciplinado por Jeová? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, por gentileza, encontre sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo número 5, versículo 11. Versículo 11, de 1 aos Coríntios 5, diz: Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Viu a similaridade com as obras da carne que nós lemos? Só que aqui mencionou qualquer um que seja irmão. Então, se alguém na congregação pratica as obras da carne, ele tem que ser disciplinado. E, às vezes, precisa ser desassociado ao tempo que nós usamos. Nesse caso, nós precisamos acatar o conselho de Jeová. Precisamos cortar por completo qualquer associação com esta pessoa. É para o nosso bem, senão seremos contaminados. Para entender bem, atualmente estamos falando muito sobre o coronavírus, que já infectou milhares de pessoas, não só na China, na Europa, mas em vários continentes, não é? Uma das medidas tomadas pelas autoridades para proteger a população sadia é a quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é um recurso usado para evitar que a doença se espalhe. O doente fica em quarentena, fica fechado, não pode ter contato com ninguém. O que aconteceria se um cidadão sadio deliberadamente tomasse a iniciativa de querer abraçar, beijar e ter contato com alguém que está em quarentena? Não corre o risco de ser contaminado? É fato.
A pessoa que está desassociada, a pessoa que foi disciplinada por Jeová, está em quarentena. Entende o porquê que não podemos ter contato com ela? Entende o conselho de 1 Coríntios 5:11, de cessar de ter convivência desnecessária? Convivência desnecessária. A pessoa em quarentena precisa se alimentar, precisa comer, não é verdade? Mas tem alguém que vai levar essa comida para ela. Aquele contato é necessário, até o medicamento. Mas fora isso, acabou. Até a pessoa sair de quarentena, não tem mais o que fazer. Até a pessoa voltar e a adorar a Jeová da maneira dele, nós também a tratamos como tem que ser, em quarentena. Respeitamos a ordem bíblica de Jeová e não alteramos a placa dessa orientação. Não tentamos minimizar o erro. Então, que lições valiosas aprendemos? Uma, Jeová deseja que sejamos seletivos a respeito de nossas amizades. Ele quer nos proteger moral e espiritualmente. 2, nós somos influenciados para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que fizermos com relação às nossas amizades. 3, tenha por alvo a vida eterna. Tendo por alvo o seu destino, você conseguirá facilmente escolher qual estrada seguir e quem será seus companheiros. Ninguém vai abrir a sua cabeça e colocar a verdade lá dentro. Você mesmo precisará ir atrás e encontrar essa verdade por meio do seu estudo da Bíblia. É você que vai desenvolver esse amor e essa fé por Jeová. Então, encontre essas verdades por ler e estudar a Bíblia todos os dias. E, por favor, irmãos, crianças e você que nos visita, escolha sabiamente com quem irá se associar. A sua vida está em jogo e Jeová quer lhe ajudar.